E se eu te dissesse que o seu processo de envelhecimento, a dor nas costas, a rigidez nos joelhos, não são naturais? E se eu te dissesse que tudo isso é resultado de um roubo que aconteceu bem diante dos seus olhos todos os dias e que 99% das pessoas aceitam como se fosse normal? Este vídeo não é para todos. Como Thoth escreveu nas Tábuas de Esmeralda, a sabedoria só se revela àqueles que estão prontos. E se você está aqui, é porque uma parte de você já sabe que existe um segredo. Um exercício anti-envelhecimento tão poderoso que foi deliberadamente esquecido. E hoje, eu não vou apenas revelar qual é esse exercício. Eu vou te entregar o mapa completo. Vou te mostrar como um único movimento pode reverter anos de danos, liberar emoções presas no seu corpo e te reconectar com uma fonte de vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. A maioria das pessoas vai pular este vídeo, mas não você, porque você está pronto. E o que está prestes a descobrir nos próximos minutos não vai apenas mudar o seu corpo, vai mudar a forma como você enxerga a própria vida. Se você se sente preparado para se lembrar do que foi esquecido, comente agora: eu escolho vitalidade. E prepare-se, porque a jornada começa agora. Pois aquilo que se move é imortal. E aquilo que permanece imóvel está sujeito à morte. O mundo moderno nos fez acreditar que o envelhecimento começa com as rugas, mas a verdade é que ele começa exatamente no momento em que o nosso corpo esquece como se conectar com o chão. E essa desconexão tem uma história. Uma história que revela porque as culturas mais antigas e sábias do planeta nunca sofreram com as doenças que hoje nos afligem. Essa história nos leva para longe das cidades de concreto e das luzes artificiais, de volta a um tempo em que a humanidade vivia em diálogo constante com a Terra. Imagine por um instante as tribos da África, os povos indígenas das Américas, as comunidades rurais da Ásia. Para eles, o chão não era algo a ser evitado, mas o próprio alicerce da existência. Eles não precisavam de móveis, porque seus corpos eram perfeitamente adaptados para descansar, trabalhar e socializar em uma postura que hoje vemos como um desafio: agachar-se perto da terra que lhes dava sustento. Os anciãos se reuniam em círculos para compartilhar histórias com as costas eretas e os quadris relaxados, extraindo sabedoria não apenas das palavras, mas do próprio solo sob eles. Artesãos passavam horas em seus trabalhos com um nível de concentração que não vinha só da mente, mas de um corpo estável e conectado. Famílias inteiras compartilhavam refeições, não em mesas altas que nos separam, mas próximas ao fogo, em uma comunhão que era ao mesmo tempo social e física, fortalecendo vínculos e articulações. Para essas culturas, essa postura não era um exercício a ser feito em determinado horário. Era simplesmente a vida. Era a forma natural de existir, uma expressão contínua de harmonia entre o corpo humano e o planeta. Essa prática diária, inconsciente, mantinha suas articulações lubrificadas, seus músculos fortes e suas colunas alinhadas até a velhice. Eles não lutavam contra a gravidade, fluíam com ela em um estado de equilíbrio dinâmico que a vida moderna nos fez esquecer completamente. Essa sabedoria ecoa o princípio hermético da correspondência, imortalizado na frase: assim como é acima, é abaixo, assim como é abaixo, é acima. A postura física próxima ao chão, aquilo que está embaixo, era um reflexo direto e também a causa da vitalidade espiritual e energética elevada, aquilo que está acima. Ao permanecerem humildemente conectados à Terra, permitiam que a energia do planeta fluísse através deles, nutrindo não apenas o corpo, mas também o espírito em um circuito ininterrupto de força.
Tradições como a yoga, com suas posturas de abertura do quadril, e a medicina tradicional chinesa, que foca no livre fluxo do qi, da energia vital, são apenas fragmentos dessa sabedoria ancestral. Hoje tentam nos ensinar de maneira estruturada aquilo que antes era instintivo. Elas nos lembram que a energia vital, o prana, precisa de um caminho livre para fluir e que a rigidez do corpo físico cria bloqueios nesse fluxo, levando à estagnação e à doença. O que antes era natural, hoje tentamos reaprender com disciplina. Essas culturas não precisavam de academias porque a própria vida era um treino. Eles sabiam que essa postura não apenas mantinha o corpo forte, mas ativava algo muito mais profundo. Uma verdadeira alquimia interna capaz de rejuvenescer o corpo de dentro para fora. E a ciência moderna está apenas começando a compreender como isso funciona. Alquimia interna, a ciência por trás da magia. A ciência moderna, com seus instrumentos de precisão, está finalmente decodificando a magia que os antigos conheciam pela intuição. Quando você executa esse padrão de movimento primitivo, não está apenas dobrando os joelhos, está iniciando uma cascata de eventos bioquímicos e fisiológicos por todo o corpo. É como acionar um interruptor mestre que acende luzes em quartos que estavam apagados há anos. Os maiores e mais poderosos grupos musculares, como glúteos, quadríceps e core, são ativados simultaneamente, criando uma demanda energética que impulsiona o metabolismo de forma impressionante. Mas a verdadeira alquimia acontece por dentro, em um nível que os espelhos da academia não podem mostrar. O movimento de descer e levantar funciona como uma bomba hidráulica natural para o sistema circulatório. Ele força o sangue a ser bombeado das extremidades de volta ao coração com mais força, melhorando a oxigenação de cada tecido e órgão. Ao mesmo tempo, a suave compressão e descompressão da cavidade abdominal massageia os órgãos internos, estimulando o sistema digestivo e apoiando os processos naturais de desintoxicação do corpo. Esse processo pode ser visto como a primeira fase da alquimia corporal, o solve ou dissolução. A rigidez acumulada nas articulações, a estagnação do fluxo sanguíneo e linfático, as toxinas presas nos tecidos, tudo isso começa a se quebrar e se dissolver através do poder rítmico do movimento. É um processo de purificação que não exige dietas extremas nem suplementos caros. Apenas o resgate de uma habilidade que já pertence a você. Literalmente, você está dissolvendo os bloqueios físicos que aceleram o envelhecimento. Pense na eficiência desse gesto. Em um único e elegante movimento, você está fazendo treino de força, exercício cardiovascular, alongamento profundo e massagem visceral. Compare isso às rotinas fragmentadas e isoladas de hoje, em que são necessárias dezenas de máquinas diferentes para trabalhar partes separadas do corpo. Esse padrão primitivo é a encarnação da inteligência da natureza, um atalho biológico para a vitalidade que supera em muito a complexidade artificial dos métodos modernos. É um sistema integrado em que cada parte beneficia o todo. Melhorar a mobilidade do tornozelo afeta positivamente a saúde dos joelhos, o que, por sua vez, reduz a tensão nos quadris, ajudando a realinhar a coluna. Não se trata de um exercício isolado, mas de uma recalibração completa do sistema músculo-esquelético, restaurando a sinergia e a comunicação entre as diferentes partes do corpo. Você não está apenas fortalecendo músculos, está reeducando o corpo a se mover como um todo unificado e inteligente. Fortalecer músculos e otimizar órgãos é apenas o começo. O verdadeiro poder desse movimento se revela quando ele começa a interagir com as energias mais sutis do corpo. Ele acessa lugares onde armazenamos nossas memórias mais profundas
E o que acontece a seguir pode ser tão intenso quanto transformador. Essa intensidade surge porque o corpo humano não é apenas uma estrutura de carne e osso. Ele é um arquivo vivo de todas as suas experiências. E certas áreas, como quadris, ombros e mandíbula, funcionam como cofres onde armazenamos a energia de emoções que nunca foram plenamente processadas. Medo, raiva, tristeza, ressentimento. Cada um desses sentimentos, quando não expressos e liberados, cristaliza-se no corpo como tensão crônica, como uma armadura invisível que você carrega sem perceber. Quando você começa a praticar esse movimento profundo, está literalmente inserindo a chave nesses cofres enferrujados. A dificuldade que muitos sentem, a rigidez que parece inamovível, raramente é apenas física, é resistência emocional. É o corpo dizendo, não vá até aí, essa área guarda dores antigas. É o eco de um trauma passado, de uma perda nunca chorada, de um medo que te paralisou anos atrás. A rigidez física é apenas a expressão externa de um bloqueio energético interno. Todd, em seus ensinamentos, nos lembra que a escuridão interior não deve ser temida nem ignorada, mas trazida à luz para ser transmutada. Quando você pratica esse movimento com consciência e respiração, é exatamente isso que acontece. Você está levando luz na forma de consciência e circulação para aquelas áreas escuras e esquecidas do seu corpo. E à medida que a tensão física começa a se soltar, a energia emocional presa também começa a se mover. Por isso, não é incomum sentir ondas de emoções inexplicáveis ou até mesmo chorar durante a prática. Esse fenômeno é uma demonstração perfeita do princípio hermético da polaridade, que afirma que os opostos são idênticos em natureza, diferindo apenas em grau. Rigidez e fluidez não são condições separadas, são apenas dois extremos de um mesmo espectro de mobilidade. Ao permanecer no desconforto da rigidez, respirando dentro dele ao invés de resistir, você inicia um processo alquímico que o transforma em seu oposto. A tensão se dissolve em relaxamento. O bloqueio se transforma em fluxo. A dor se converte em liberação. É nesse ponto que o exercício transcende o físico e se torna uma poderosa ferramenta de cura psicoemocional. Cada sessão se torna uma oportunidade de dialogar com o seu próprio passado, de soltar bagagens que você nem sabia que carregava. Você não está apenas entrando em forma, está se tornando mais leve, não apenas em quilos, mas em carga emocional. Está limpando o porão da sua alma, criando espaço para que novas energias e experiências entrem em sua vida. E se você deseja ir além e aprender como usar essa mesma força emocional para manifestar abundância financeira, relacionamentos amorosos e até mais vitalidade, existe um manual chamado Seu Eu Superior. Baseado nos princípios herméticos e nas tábuas de esmeralda, ele traz o passo a passo simples para despertar seu verdadeiro poder de manifestação. O link para garantir o seu está no primeiro comentário fixado. Liberar essas emoções é como retirar um peso invisível das costas. Mas essa limpeza energética abre espaço para algo ainda mais poderoso. A capacidade de se reconectar com o ciclo fundamental da própria existência. Um ritual de poder que antigos xamãs e mestres espirituais praticavam diariamente. O ritual da morte e do renascimento. Agora é hora de nomear a chave, de revelar o segredo que esteve escondido o tempo todo diante dos nossos olhos. Esse movimento, esse padrão primitivo, esse ritual de poder é a sentadila profunda. Mas entendê-la apenas como um exercício físico é perder a sua essência mais profunda. Precisamos enquadrá-la pelo que realmente é. Um ritual sagrado de morte e renascimento que você pode praticar todos os dias. Um ato que encapsula o próprio ritmo da vida.
o eterno ciclo de baixar e subir, de se render e de conquistar. O ato de descer, de levar o corpo em direção à terra, é um símbolo poderoso de humildade. É o reconhecimento das nossas raízes. Uma rendição voluntária do ego, que constantemente busca se elevar e se destacar. Na alquimia espiritual, esse é o estágio do nigredo, a noite escura da alma, onde você voluntariamente entra na escuridão, no desconhecido, para confrontar suas sombras e dissolver antigas estruturas. Ao descer na sentadila profunda, você está simbolicamente morrendo para o seu antigo eu rígido. Em contraste, o ato de subir, de se levantar do chão usando a própria força, é um símbolo de renascimento e resiliência. É a afirmação do seu poder de superar a adversidade, de emergir da escuridão com força e clareza renovadas. Esse é o estágio do albedo, o branqueamento, em que a matéria purificada emerge das cinzas da dissolução. A cada vez que você se ergue, celebra sua capacidade de renascer, de recriar a si mesmo, de transformar vulnerabilidade em poder inabalável. Essa prática diária se torna um eco do princípio hermético do ritmo, que nos ensina que tudo flui, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e descem. A vida é feita de ciclos de expansão e contração, de sucesso e de desafio. Ao praticar a sentadila profunda, você está treinando o corpo e o sistema nervoso para atravessar esses ritmos com graça e poder. Aprende em um nível celular que toda descida é seguida por uma ascensão e que a força para se levantar é cultivada na própria profundidade da queda. Dessa forma, a sentadila profunda deixa de ser uma tarefa ou obrigação e se torna um ato sagrado. Torna-se a sua meditação em movimento, um momento de reconexão com as verdades mais fundamentais da existência. Você não está apenas treinando seus músculos, está treinando seu espírito na arte da renovação. Está se ensinando, repetidas vezes, que não importa quantas vezes a vida o coloque de joelhos, você sempre terá a força para se erguer novamente. Praticar a sentadila profunda é, portanto, praticar a arte de levantar-se. Mas para dominar essa arte, primeiro precisamos desmontar a maior mentira que a modernidade nos contou sobre o conforto. A modernidade nos vendeu uma promessa sedutora, a promessa de uma vida sem esforço. Cadeiras ergonômicas, sofás macios, sapatos acolchoados, escadas rolantes, tudo foi projetado para nos poupar do esforço físico, para nos envolver em uma bolha de conforto perpétuo. Mas essa promessa era uma armadilha, uma das mentiras mais destrutivas já contadas à humanidade. O que foi vendido como progresso era, na verdade, o plano para o nosso próprio declínio físico e energético. Pense em um animal selvagem, um tigre ou um lobo. Sua força, agilidade e vitalidade vêm da constante interação com o ambiente, da necessidade de se mover, caçar, saltar. Agora imagine esse mesmo animal colocado em uma jaula, com comida servida numa bandeja e sem espaço para se mover. Em pouco tempo ele se tornaria uma sombra de si mesmo, fraco, apático, doente. Nós somos esse animal, e nossas casas e escritórios se transformaram em nossas gaiolas douradas. O que chamamos de conforto é, na realidade, atrofia programada. Cada vez que você escolhe o elevador em vez da escada, a cadeira em vez do chão, está enviando ao corpo uma mensagem clara: você não é mais necessário. Sua força não é mais requerida. E o corpo, sendo uma máquina de eficiência biológica, responde a essa mensagem desligando os sistemas que não estão em uso. Os músculos enfraquecem. Os ossos perdem densidade. As articulações perdem mobilidade. O conforto é o caminho mais rápido para a fragilidade. Dot, em seus escritos, adverte sobre as correntes que o homem forja para si mesmo. Correntes que parecem belas, mas
aprisionam a alma. O conforto moderno é uma dessas correntes. Uma prisão tão aconchegante que a maioria das pessoas nem percebe que está presa. Aceitam dores nas costas, rigidez nos joelhos e falta de energia como normais para a idade, sem jamais perceber que esses são sintomas diretos de uma vida vivida em uma gaiola invisível, uma vida desconectada da força primordial da Terra. É preciso coragem para desafiar essa mentira. É preciso um ato consciente de rebeldia para rejeitar o conforto que enfraquece e abraçar o esforço que fortalece. Sentar-se no chão, praticar sentadilas profundas, andar descalço na grama. Todos esses são pequenos atos de insurreição contra um sistema que quer nos manter fracos, dóceis e dependentes. É um chamado para quebrar as grades da nossa própria jaula e recuperar a soberania corporal. Trocamos nossa força inata por uma vida de suposto conforto, e o preço foi a nossa vitalidade. Mas a chave para reverter esse processo não está em um programa de treino complicado. Está em usar a própria gravidade como aliada, ancorando nossa energia de uma forma que a maioria das pessoas jamais experimentou. Grounding, o ato de ancorar sua energia na era da distração. Vivemos em uma era de dispersão. Um tempo em que nossa energia é constantemente puxada para cima e para fora. Para as telas do celular, para as preocupações com o futuro, para o ruído incessante da mente. Essa dispersão crônica da energia é a causa raiz da ansiedade, do estresse e da sensação de vazio que assola o mundo moderno. Um espírito disperso envelhece o corpo em ritmo acelerado. E é aqui que a sentadila profunda revela seu poder mais transformador, cumprindo a promessa de ser o verdadeiro exercício anti-envelhecimento. Esse movimento atua como um para-raios energético, uma âncora no meio de uma tempestade mental. Ao abaixar deliberadamente o seu centro de gravidade, você está puxando fisicamente a energia de volta para o corpo, de volta para a Terra. É um ato consciente de dizer não à dispersão e sim à presença. Esse gesto simples interrompe o fluxo caótico de pensamentos e inicia um processo de recentralização, trazendo sua consciência de volta para o único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Esse ato simples e poderoso ativa o que as tradições orientais chamam de chakra raiz, nosso centro de energia localizado na base da coluna. Pense nesse chakra como a raiz de uma árvore. Sem ela, a árvore cai ao primeiro sinal de vento. Esse centro energético é a nossa âncora, a nossa conexão com o mundo físico, a fonte da nossa estabilidade, segurança e força vital. Quando ele está fraco ou desativado pela falta de uso, sentimos insegurança, ansiedade e desconexão da realidade. A sabedoria de Thoth instruía: primeiro busque dentro do círculo da Terra e permaneça sempre na luz. A sentadila profunda é a forma mais literal de desenhar esse círculo sagrado. Ao se agachar, você cria um circuito fechado entre o corpo e a energia da Terra, permitindo que a energia ansiosa e estagnada da mente seja descarregada no chão, como um fio de aterramento que protege um dispositivo eletrônico de sobrecargas. Você se torna um condutor para que a energia flua. Ao mesmo tempo em que descarrega o excesso, você se abre para receber a energia calma, estável e nutritiva do planeta, que é absorvida pelo seu sistema através dos pés e do chakra raiz. É um processo de troca, uma transfusão energética. Você está, na prática, se conectando à maior fonte de poder disponível, recarregando suas baterias internas não com estimulantes artificiais, mas com a força primordial e inesgotável da própria Terra, que sustenta toda a vida. Esse é o verdadeiro segredo do anti-envelhecimento, a alquimia em sua forma mais pura. Não se trata de construir músculos maiores ou queimar mais calorias. Trata-se de administrar sua própria energia vital.
tornando-se o mestre do seu estado interno. Um sistema nervoso, calmo e um espírito enraizado criam o ambiente bioquímico ideal para o corpo se curar, reparar e regenerar com máxima eficiência, retardando os processos de declínio celular. A sentadila profunda acalma o sistema nervoso simpático, o modo de luta ou fuga que a vida moderna mantém constantemente ativado. Em seu lugar, ativa o sistema parasimpático, responsável pelo descanso e pela digestão. Essa mudança tira o corpo do modo de sobrevivência e o coloca em um estado de prosperidade e rejuvenescimento, onde a energia que antes era queimada pelo estresse agora pode ser redirecionada para manter e otimizar sua saúde. Pense nisso como um reset diário para sua mente e seu espírito em um mundo que faz de tudo para desconectá-lo. Esse movimento é o seu caminho de volta para casa, de volta ao seu centro, de volta à sua verdade. É a solução mais simples e profunda contra a mente cheia que nos adoece. Quando você o pratica, não está apenas fortalecendo suas pernas, está fortalecendo sua presença, sua calma e sua capacidade de permanecer inabalável no meio do caos do mundo. A prática consistente do grounding transforma a sua frequência vibracional. Você deixa de ressoar com o medo e a ansiedade e passa a vibrar em sintonia com a estabilidade e a solidez da Terra. Essa mudança interna se manifesta externamente na forma como você enfrenta os desafios, na maneira como se posiciona no mundo e na energia que você irradia. As pessoas sentem essa calma, essa firmeza, essa presença. Ela se torna parte de quem você é. Ancorar sua energia acalma a mente e fortalece o espírito. E essa estabilidade interior, essa soberania sobre o seu estado energético, transforma-se em uma qualidade externa, que é o verdadeiro antídoto contra o envelhecimento. A confiança inabalável no próprio corpo. Com essa confiança que nasce do enraizamento, podemos finalmente redefinir o que significa envelhecer. A sociedade nos programou para temer a passagem do tempo, pintando um quadro sombrio de perdas, dependência e fragilidade. Mas isso é apenas uma visão limitada, uma profecia autorrealizável, criada e sustentada por aqueles que abandonaram o movimento. O verdadeiro anti-envelhecimento não é uma batalha inútil para manter uma aparência jovem. É o cultivo consciente de uma autonomia vibrante e poderosa. Trata-se de se tornar o soberano do próprio corpo, um templo vivo, capaz de se mover pelo mundo com graça, força e poder, independentemente do número de velas no seu bolo de aniversário. A idade cronológica torna-se irrelevante quando a idade biológica é mantida jovem por meio do movimento inteligente. Você deixa de ser vítima do tempo e se torna parceiro ativo da sua própria vitalidade contínua. Vive a vida em seus próprios termos. A verdadeira medida da juventude não está no reflexo do espelho, mas na sua capacidade de interagir com o mundo físico sem medo ou hesitação. É a liberdade de se agachar para brincar com uma criança, sentindo a alegria do momento em vez da dor nos joelhos. É a dignidade de se levantar do chão sem ajuda, mantendo sua independência intacta. É a força de carregar suas próprias compras ou de caminhar por uma trilha, sentindo a terra sob os pés. Cada uma dessas ações cotidianas torna-se uma declaração de independência, uma afirmação silenciosa e poderosa da sua soberania corporal. A sentadila profunda é o treinamento fundamental para essa liberdade. Não é apenas um exercício para as pernas, é a construção da base, do alicerce sobre o qual toda a sua autonomia futura será edificada. Sem essa base sólida, qualquer outra busca por saúde ou bem-estar permanece frágil e temporária. O antigo texto hermético, o Kybalion, ensina que o todo é mente, o universo é mental. Esse princípio aplica-se perfeitamente aqui, revelando uma conexão profunda.
Ao treinar seu corpo para ser forte, flexível e capaz, você está simultaneamente reprogramando as camadas mais profundas da sua mente. Está, de maneira prática e inegável, quebrando as crenças limitantes que a sociedade implantou em você, crenças que associam envelhecer com fraqueza inevitável. Cada vez que você se levanta do chão com facilidade, envia uma mensagem retumbante ao seu subconsciente. Eu sou capaz, eu sou forte, eu estou no controle. Essa repetição física se torna uma afirmação mental mais poderosa do que qualquer palavra. Você está usando o corpo para libertar a mente da prisão do envelhecimento programado, provando a si mesmo que as regras antigas não se aplicam mais porque você escolheu um caminho diferente. Agora imagine vividamente 2 possíveis futuros, 20 ou 30 anos à frente. Em um deles, você vive com medo de se mover, cada passo calculado, dependendo de outros para tarefas básicas. Seu mundo encolhe dia após dia, limitado pelas paredes da própria rigidez e dor. No outro, você se move com a confiança de quem habita plenamente o próprio corpo, explorando, viajando, vivendo com a dignidade e a liberdade que muitos jovens, presos em seus corpos rígidos, não possuem. A sentadila profunda é a encruzilhada nesse caminho, o ponto de decisão. A escolha que você faz hoje, e repete todos os dias, de praticar ou ignorar esse movimento ancestral, é o que determina qual desses futuros você vai manifestar. Não é destino, não é genética, não é sorte, é uma escolha consciente. Um ato de poder pessoal que define a trajetória da sua qualidade de vida nas próximas décadas. Você está, literalmente, esculpindo o seu futuro a cada movimento. Essa autonomia é a forma mais pura e verdadeira de poder pessoal. Ela não apenas liberta você das limitações físicas óbvias, mas também da prisão psicológica do medo que paralisa tantos à medida que envelhecem. O medo de cair, o medo de não conseguir se levantar, o medo de se tornar um fardo para os outros. Ao cultivar força e mobilidade por meio dessa prática, você dissolve esses medos na raiz e os substitui por uma confiança serena. Você pode construir um futuro de liberdade ou aceitar um futuro de limitações. A ferramenta para essa construção não está em uma pílula ou em uma clínica. Ela está literalmente aos seus pés, esperando para ser usada. Agora, com esse entendimento, é hora de transformar todo esse conhecimento em poder real, em ação deliberada. Porque o grande segredo da vida não é apenas saber o que fazer, mas realmente fazer. O caminho de volta, o guia prático para recuperar seu poder. O conhecimento, por mais profundo que seja, é inútil se não for aplicado. A transformação não acontece na mente. Ela acontece no corpo, através da ação consistente. Então, vamos transformar essa sabedoria ancestral em um guia prático e simples, um caminho de volta ao poder que sempre foi seu. A jornada para recuperar sua vitalidade não exige equipamentos caros, nem horas de dedicação. Exige apenas intenção focada e a coragem de dar o primeiro passo, por menor que ele pareça. O primeiro princípio é: comece exatamente de onde você está. Se hoje você mal consegue dobrar os joelhos, não se desanime. A rigidez que sente é apenas a memória de anos de desuso. Use uma cadeira como sua primeira aliada. Sente-se na beirada e pratique levantar-se e sentar-se sem usar as mãos. Foque em usar a força das pernas e do core. Cada repetição, por mais simples que pareça, é uma mensagem ao seu corpo, um lembrete de sua função original. A intenção importa mais do que a profundidade. O segundo passo é criar o hábito, integrando o movimento ao seu dia a dia. A sentadilha profunda não deve ser um evento isolado, mas parte natural da sua rotina. Ao pegar algo no chão, agache em vez de curvar as costas. Ao amarrar os sapatos,
Faça isso em posição de cócoras. Enquanto espera em uma fila, pratique descer alguns centímetros e segurar a posição. Transforme o mundo ao seu redor em sua academia pessoal, aproveitando cada oportunidade para reeducar seu corpo e fortalecer esse padrão de movimento. O terceiro segredo está na respiração. Todd nos ensina que a respiração é a chave para o autodomínio. Ao segurar a posição, não prenda o ar nem lute contra o desconforto. Em vez disso, respire profundamente dentro da tensão. Imagine cada inspiração trazendo oxigênio e energia para as áreas rígidas, e cada expiração liberando e derretendo essa tensão, devolvendo-a à terra. A respiração consciente transforma um exercício mecânico em uma poderosa meditação, unindo corpo, mente e espírito em um único ato de cura. Por fim, celebre cada progresso. A jornada para recuperar a mobilidade não é uma competição. Não se compare com os outros nem com uma versão idealizada de si mesmo. Celebre cada segundo a mais que consegue manter a posição. Celebre cada centímetro a mais que consegue descer. Celebre cada vez que seu corpo responde com um pouco mais de fluidez e um pouco menos de dor. Cada pequena vitória é um passo gigante rumo à recuperação da sua liberdade e um tijolo na construção do seu futuro vibrante. Cada vez que você pratica, não está apenas exercitando o corpo. Está enviando uma mensagem poderosa a cada célula. Eu escolho vitalidade. E essa escolha, sustentada dia após dia, é o que separa os 99% que envelhecem por padrão dos poucos que rejuvenescem por decisão. Chegamos ao fim desta jornada, mas ao verdadeiro início da sua. Nós percorremos um caminho que nos levou desde o mistério de um código perdido gravado em nosso DNA até a sabedoria das civilizações antigas e, finalmente, a revelação da sentadila profunda, não como um exercício, mas como um ritual alquímico de poder. Agora a ilusão foi despedaçada. Você sabe que o envelhecimento, como o conhecemos, com sua rigidez e dependência, não é um destino inevitável, mas uma escolha feita pela omissão. A verdade foi revelada. O poder de reverter esse processo e reescrever o futuro do seu corpo sempre esteve com você. Não em alguma fonte externa, mas no conhecimento intrínseco do seu próprio corpo e na sua capacidade de se reconectar com a Terra. A escolha agora está clara e completamente em suas mãos. Você pode tratar esse conhecimento como uma curiosidade interessante e voltar à confortável gaiola da modernidade. Ou pode usar essa chave para abrir a porta da sua própria prisão e dar um passo rumo à liberdade. O princípio hermético do gênero nos ensina que tudo no universo possui polos masculino e feminino. Até agora, você esteve no modo feminino, recebendo este conhecimento, absorvendo esta sabedoria. Mas conhecimento sem ação é estéril. Agora é o momento de ativar o seu polo masculino, o polo da ação, da vontade e da decisão. É hora de levar essa verdade e manifestá-la no mundo físico por meio da prática diária, criando uma nova realidade para si mesmo. Este é o chamado final, não apenas para praticar, mas para se tornar um farol dessa sabedoria. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama. Mostre pelo exemplo que é possível envelhecer com poder, dignidade e alegria. Cada pessoa que você desperta para essa verdade ajuda a elevar a consciência coletiva, contribuindo para curar a ferida da desconexão que aflige nossa civilização. Torne-se a prova viva de que outro caminho é possível. Lembre-se, o poder de transformar o seu futuro não está em amanhã, está no agora. Está na próxima vez em que você escolher se agachar em vez de se curvar. Está na decisão de passar 5 minutos no chão em vez de no sofá. Está no ato simples, mas profundo, de abaixar-se até a terra e erguer-se novamente com a sua própria força.
A sua jornada de rejuvenescimento não começa amanhã. Ela começa agora. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu me ergo com vitalidade. Quero ver quem está realmente comprometido em recuperar essa força esquecida. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, há um link no primeiro comentário fixado para contribuir e ajudar mais pessoas a receberem conteúdos como este. Qualquer ajuda, de qualquer tamanho, é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Mas saiba, só de assistir até o fim, você já ajudou muito. Você também pode compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E não vá embora ainda, porque eu selecionei um vídeo especial só para você. Ele já está na tela. Clique agora e eu te encontro lá.